Deus, pela instrumentalidade do teu servo, por quem nós suplicamos que o Senhor use uma vez mais e fale ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, que o Senhor possa dispensar sobre a vida de cada pessoa que adentrar a este santuário. O Senhor é Deus que é fiel e atende às nossas necessidades pelo poder da Tua palavra. Deus, fala conosco uma vez mais, é o que suplicamos ao Senhor, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Pastor Austin. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus mais uma vez, amém? Glória a Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do nosso Deus, na primeira carta de João, capítulo 3. Glória a Jesus. Capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20 a seguir. Amém? Leiamos a palavra do nosso Deus. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Amém? Precioso Espírito Santo, o Senhor que é o Espírito da verdade e que veio para ficar no lugar do Senhor Jesus e ser o nosso outro Consolador e nos revelar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou que praticássemos e que está escrita na sua palavra. Então eu lhe peço, revela-nos e capacita-nos, dá-nos condições de pormos em prática cada verdade, cada mandamento revelado a cada um de nós. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Podemos sentar glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Meus amados irmãos, eu quero começar falando de uma passagem desses versículos que eu diria que é polêmica, né? Que é quando diz assim: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Né? Esta parte de que o coração nos condena, ela é mais fácil, eu diria. Porque, de fato, é mais fácil de detectar, né? Digamos assim, algo de errado, né? Algo de errado é mais fácil. A questão, a nossa dificuldade em detectarmos exatamente é nós desconfiarmos de que aquilo que a nossos olhos está certo, não está certo. Entenderam? E é a segunda parte aqui que diz, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Porque aos nossos olhos, os olhos do homem, né? Aos olhos do homem, os seus caminhos estão certos, estão corretos. E aí que está o perigo, né? É a gente exatamente, né, desconfiar das nossas
certezas. Veio o nosso coração, diz a palavra, lá em Jeremias, né? 17, vai dizer que sobre de todas as coisas, o mais enganoso e desesperadamente corrupto é o coração do homem, né? É o coração do homem. Então, de todas as coisas, o mais corrupto e desesperadamente, né? O mais enganoso e desesperadamente corrupto é o coração humano. Então, como é que eu vou confiar no meu coração? Vocês entenderam isso? Como é que eu vou poder confiar no meu coração? Como poder saber que, de fato, né, ele não está me condenando, que está certo, melhor dizendo, aquilo que eu estou querendo fazer, aquilo que eu estou sentindo, né? Então, se nós lermos mais para trás um pouquinho, vamos ler aqui, no versículo anterior, nos versículos anteriores, a partir, aleluia, do 18, 1 de João 18 vai dizer: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E olha o que ele vai dizer no 19: e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele, né, asseguraremos nossos corações. Então aqui está a resposta para que nós saibamos que de fato nosso coração não nos condena. Tá? Isso aqui é importante, irmãos. É porque a palavra de Deus, ela é para ser praticada. Não é para que nós a conheçamos intelectualmente, tenhamos o conhecimento e está tudo resolvido, né? O maior conhecedor da Bíblia é o que menos a pratica, que é Satanás. E ele a conhece. Ele a conhece muito bem. E foi exatamente por conhecê-la muito bem que ele foi o tentador do próprio Senhor Jesus no deserto. Ele foi tentar Jesus, ele foi o tentador, pessoalmente. Ele não enviou, né? Um outro não. Ele mesmo foi lá tentar Jesus e usou o quê? A palavra para tentar Jesus, né? Então, amados, aqui está a resposta. Atentem para isto. Porque às vezes a gente crê, tem fé, né? A gente crê. Só que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, né? Sem o amor, nada seremos, né? Nada seremos. E o Senhor, Ele não quer nos perder, sabe? O Senhor não quer nos perder, porque o ser humano, ele confunde, nós seres humanos confundimos a bondade e a misericórdia de Deus com a aprovação de Deus. E não é. A palavra do Senhor diz que Deus é bom e misericordioso até para com os ingratos e maus. E esses ingratos e maus não serão salvos. Né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a realidade. Deus é misericordioso, Ele não resiste a alguém que chega realmente diante dEle com sinceridade, né? Então, muitos, e o ser humano acaba confundindo a bênção de Deus com a aprovação de Deus. E eu estou falando de uma coisa que está aparentemente indo de encontro ao que eu li, certo? Tá? Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é bom, né? E como diz aquele louvor, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Então Deus, ele tem realmente prazer em abençoar as pessoas, as vidas. Deus, ele não é alguém, sabe, que quer
controlar a nossa vida, que tem prazer em ver a gente sofrendo por não poder fazer aquilo que a gente quer. Não, né? Deus, Ele realmente quer o nosso bem. E tudo aquilo que Ele pede que nós façamos é única e exclusivamente para o meu próprio bem, porque Deus não precisa nada do que nós venhamos fazer, né? Tudo que Ele quer que nós façamos é porque nós precisamos que Ele faça alguma coisa por nós. Nós precisamos dEle, nós precisamos desfrutar, né? E Deus, Ele, por não fazer acepção de pessoas, é que Ele não tem, por exemplo, a palavra do Senhor diz que Ele não tem como tomar por justo aquele que é injusto, e tomar por injusto aquele que é justo. Então, isso é da natureza de Deus, né? Então, por isso que ele precisa que eu faça a vontade dEle, eu faça o que é bom, faça o que é justo, faça o que é reto, porque isto é o que dá legalidade, né? É isso que abre as portas, isso que faz com que a bênção dEle, ela venha sobre a minha vida, né? Então, os mandamentos dEle são para isso, né? Mas, por exemplo, eu não entendia antes, sinceramente, quando está lá em Salmo 1 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando eu não entendia isso, eu pensava assim, mas como é que alguém vai ter prazer numa lei? Como é que alguém vai ter prazer em ter que abrir mão, em ter que se limitar, em ter que se privar, em ter que se negar, né? Como disse o Senhor Jesus, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Como é que alguém vai ter prazer nisso? Eu imaginava, eu pensava isso, né? Só que, na verdade, por que vamos ter esse prazer? Porque isto é privilégio de poucos, não é para todo mundo. É só para quem foi alcançado pela graça de Deus, que Deus coloca no coração do homem, sabe, esse desejo, esse querer e esse realizar de fazer a vontade de Deus, porque se todos pudessem experimentar isso, que é fazer a vontade de Deus, acredito que não haveria um que não buscasse fazer. Só que isso não depende do homem, depende de Deus. É de Deus, né, fazer isso, porque a palavra do Senhor diz que não depende do homem, não depende de querer do homem, mas depende de Deus, da misericórdia. Então a palavra diz assim: não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar de sua misericórdia para com o homem. Então, quando eu entendi estas verdades, eu entendi que eu tenho que aproveitar o máximo possível o fato de eu ter o desejo de buscar a Deus, o fato de eu crer em Deus. Não fui eu que decidi isso, foi Deus que me escolheu, foi Deus que te escolheu, foi Deus que gerou isso no meu e no teu coração, meu amado. Então, se apegue a isso, a esse desejo, se apegue com mais, e a palavra diz assim, com mais firmeza as palavras ouvidas, e delas jamais se desvie, jamais se aparte. Pegue-se a isso. Porque se eu receber em vão a graça de Deus, sabe o que vai acontecer? Eu posso me perder, né? Pode passar. São os desviados. Diz a palavra, aqueles que uma vez experimentaram a boa palavra, o poder do mundo vindouro, os dons do Espírito, né? E se deixaram novamente enredar pelo mundo.
Sabe, se eles se deixarem novamente enredar para o mundo, eles estarão, diz a palavra, que será impossível renová-los novamente para arrependimento, ou seja, eles vão perder a graça de Deus. Deus não vai mais, o coração deles vão ficar trancados, fechados para Deus, e não tem quem possa abrir, porque é Deus que fechou. Isso é muito sério, irmão, muito forte. E muitos estão brincando com a graça de Deus, né? E não podemos brincar com a graça de Deus, porque a porta da graça, essa porta da graça é o meu e o seu coração. Se nós, por acaso, não retiver, por isso que a palavra diz que eu tenho que acolher com mansidão a palavra de Deus implantada em mim. Não pise no mel. A palavra de Deus é mel, é doce, é agradável, né? E muitos estão desprezando, estão pisando, estão, sabe, e não faça isso, meu amado. Se apegue com mais firmeza a ela, sabe, aguarde, acolha no seu coração, se alegre, por causa que ela é a prática dessa palavra, que é garantia de um dia você e eu adentrarmos na presença do Rei da Glória. É o que está em João 8,51. Jesus disse: em verdade vos digo, que aquele que guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Então, voltando aqui, amado, nós não podemos confiar, então, no nosso coração, recapitulando, mas aqui diz, o que eu devo fazer para que eu possa assegurar o meu coração? Aqui, olha, diz assim: e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante de Deus asseguraremos nossos corações, tranquilizaremos, saberemos que, de fato, como diz aqui, nosso coração não nos condena diante do Senhor. E aí ele fala aqui, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Por que isso? Porque o que está no meu coração só dá para saber de verdade, eu mesmo inclusive, principalmente eu mesmo, não é pelo que eu digo, é pelo que eu faço, né? É pelo que eu faço, pelas atitudes. Porque às vezes a pessoa diz, ela promete mundos e fundos, diz, não, agora, né? Deixa comigo, tal, mas na hora, vamos lembrar um caso bíblico, Pedro, não, Senhor, né? Jamais te negarei, eu estou pronto a morrer contigo, pronto a morrer contigo. Falar é fácil. Falar é fácil. E é por esta razão que o Senhor permite que circunstâncias aconteçam conosco, que é para que de fato nós saibamos do que é que nós somos de fato capazes de fazer por causa dele. Né? Por exemplo, Jó, alguns dizem, já ouvi alguém dizer que Deus permitiu o que aconteceu com Jó, para Jó conhecer Deus, né? Conhecer Deus, certo? Para Deus saber o que estava, né, no coração de Jó. E não é verdade. Porque Deus, ele começa falando de Jó, o elogiando, dizendo quem Jó é.
E quem vai a Deus, né, para provar Jó, né, para tentar Jó, é o diabo, para tentar Jó. E Deus, sabendo quem era Jó, disse: tu podes fazer, né? Jó, para Deus, foi como um troféu. Jó era um troféu para Deus, né? Para Deus. E por isso, Jó, ele venceu, né? Ele venceu, porque Jó, o coração de Jó, Deus sabia que o coração de Jó não estava na família, não estava nos bens, não estava na sua saúde. O coração de Jó, ele estava firmado no Senhor. O coração de Jó estava firmado, ele mesmo disse: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive. Em outras palavras, aconteça o que acontecer, eu permanecerei fiel ao meu Deus, porque se Ele está permitindo isso, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, eu vou ficar servindo a Ele, na presença dEle, não vou murmurar, eu vou me manter fiel a Ele, né? Então, o coração. Então, aqui são as atitudes, irmãos. Nossas atitudes. Não amar só de palavra, não só de língua, mas com atitude. Então, por eu agir assim, contra fatos, já ouviram esse, né, esse ditado, né? Contra fatos não há argumentos. Assim como você pode, como diz a expressão, pode jurar de pé junto, né? Que você ama, que você faz isso, que você é isso, mas são as atitudes, né? As atitudes. Igual no relacionamento, assim, quando a minha esposa falava para mim, né, que as minhas atitudes, eu dizia que amava minhas atitudes, né? Não é fácil. Eu lembro, nosso pastor sempre me fala que o lugar mais fácil de ser crente é aqui, né? Na congregação, aqui na congregação, no templo. O lugar mais difícil é em casa, né? Lá em casa que é mais difícil, né? Porque lá a intimidade, ela permite, né, com que te acabe o outro, o cônjuge, né, fale de um jeito, fale coisas de um jeito que você não gostaria de ouvir aquilo, e muito menos daquele jeito. Você gostaria de ouvir outra coisa e de outro jeito, né? Mas às vezes vem logo as duas coisas, aquilo que você não quer ouvir e do jeito que você não quer ouvir. Mas aí o Senhor está te dando graça, pede graça do Senhor, ora, busca, para que você possa saber lidar com isso, né? Então, ser cheio da graça. Você sabe o que é ser cheio da graça? É você tratar o outro melhor do que ele merece. Você vai tratar o outro melhor do que ele merece. Ele merecia que você o tratasse de uma forma, mas você, por motivo de consciência para com Deus, você vai, né? E se você não está conseguindo, vá buscar forças na presença do Senhor. Vá buscar, né? Saia, fique calado, né? Vá se fortalecer na presença do Senhor. E Jesus foi nosso maior exemplo disso, quando ele é dito lá em Hebreus, capítulo 5, né? Não é Hebreus capítulo 5, não. Perdão, aleluia. É 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 18 em diante, que ele vai dizer o seguinte, lá, que ele, quando era ultrajado, ele não revidava com traje. Quando era ameaçado, não fazia ameaças, antes entregava-se àquele que julga retamente todas as coisas,
Vejam, Jesus se entregava a Deus, ele não entregava as pessoas a Deus. Por que ele se entregava a Deus? Para Deus fortalecê-lo, para que ele continuasse, dando conta de tratar os seus opositores, os seus agressores, os seus detratores, com graça, com amor. E é por isso que está escrito na Bíblia, que nós temos que pagar o mal com o bem. Porque assim o Senhor Jesus nos ensinou que praticássemos. E dando continuidade a esse texto, ele diz lá, porque ele sofreu no nosso lugar, para nos dar o exemplo, para seguirmos os seus passos. Ele não sofreu no nosso lugar para que nós não mais soframos. Ele sofreu para mostrar como é que nós devemos sofrer para a glória dele. Quando eu estou agindo assim, eu digo a vocês, meus amados, nosso coração está confirmado diante do Senhor. Vamos ter confiança diante dele. Entendem? Vamos ter, aqui está dito isso, Diz assim, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E sabe quando é então? Quero que fique entendido isso, irmãos. Sabe então quando é que o nosso coração não nos condena? Quando nós não amamos só de palavra, quando nossas atitudes, elas demonstram aquilo que de fato nós deveríamos estar falando. Então é melhor te não falar e praticar e fazer, porque as nossas atitudes, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. E penso que isso é fácil? Não é. Porque se fosse fácil, não precisaríamos nascer de novo para fazer isso. O velho homem daria conta, mas só que o velho homem não dá conta. A lei de Moisés era dificílima de ser cumprida. Mas quero dizer para vocês que a lei do Senhor Jesus, que é a lei do amor, ela não é dificílima de ser cumprida. Ela é impossível de ser cumprida, porque é uma lei espiritual, uma lei superior. Por isso, um homem natural não dá conta. É preciso que ele se torne um homem espiritual, nascido de novo, nascido do Espírito Santo. Aí ele dá conta, aí fica fácil. Mas por quê? Porque o Espírito Santo da promessa, ele vem para nos ajudar, nos fortalecer. E a missão do Espírito Santo não é expulsar demônio, não é fazer outra coisa. A missão do Espírito Santo, diga assim, sou eu. De novo, a missão do Espírito Santo, sou eu. A missão do Espírito Santo é a igreja. Ele veio para nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele veio para nos fortalecer. Por isso ele é manso. Ele é manso. Ele não se ofende. O Espírito Santo não se ofende. Ele se entristece com a nossa indiferença a ele e principalmente com o pecado. Em quem que nós devemos pensar? Em primeiro lugar, diante de uma tentação que venha, no Espírito Santo. E não Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da promessa.
em pensar nele, não entristecer o Espírito Santo. E aí ele vai dizer a lista lá dos pecados: gritaria, palavra torpe, etc. As obras da carne, basta dizer isso, as obras da carne, né? Toda atitude que não glorifica a Deus entristece o Espírito Santo. E certa feita, né, eu conversando com ele, eu li esse texto e eu disse para o Espírito Santo assim: mas Senhor, a sua palavra diz que o amor não se ressente do mal, e o pecado é um mal, não é? O mal ao Senhor, peca contra a pessoa, peca contra o Senhor. E aqui dizendo que o Senhor se entristece. Aí eu já não estou entendendo. Quando eu era mais novo convertido, eu tinha essas conversas, sabe, com Deus. Eu acho que a maioria já teve isso, né? E eu falava assim com o Espírito Santo. Aí ele me mostrou por que ele se entristecia. Ele disse: eu não me entristeço por causa do pecado. Eu me entristeço com a consequência dele. E a pior consequência do pecado na vida de quem é agora templo do Espírito Santo, sabe qual é? É que o pecado faz separação entre o homem e Deus, entre o homem e o seu Espírito Santo. E ele disse: eu me entristeço porque eu não posso mais ter comunhão contigo. E eu quero ter comunhão, mas o pecado vai me obrigar a quebrar essa comunhão. Ou seja, ele vai deixar. Por isso que Deus foi obrigado a abandonar o próprio Filho na cruz do Calvário. Porque diz a palavra que ele foi feito maldição no madeiro. Ele levou sobre si os pecados, as enfermidades. Ele foi feito maldição, maldito. E biblicamente, sabe o que significa maldito? Esquecido por Deus. Deus vira as costas e vai esquecer na eternidade. É sério isso. Os que infelizmente estão no inferno agora, né? E depois do milênio serão lançados no lago de fogo. Eles ficarão esquecidos. Para Deus eles nunca existiram. Vai existindo, vamos deixar. Deus não vai ter memória deles. Você imagina isso? Alguém viver por toda a eternidade em sofrimento excruciante, que está mergulhado num lago de fogo, onde Satanás e os seus anjos, os seus demônios, o falso profeta, a besta fera, estarão lá, em agonia, em desespero, e ter lá filhos de Deus, que Deus fez para estar com Ele na eternidade, mas que eles deliberadamente viraram as costas para Deus, não deram ouvidos a Deus, a sua palavra. Mas pior ainda, são aqueles que um dia ouviram a palavra de Deus, que até serviram a Deus, mas se deixaram enredar novamente pelo mundo. Então, meus amados, a única coisa que vai nos dar segurança para que nós façamos o que está aqui, e eu quero encerrar com isso, que diz: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Veja, guardamos os seus mandamentos, tá? Guardamos, conhecemos os seus mandamentos.
Mas não só conhecemos e guardamos, nós fazemos o que é agradável diante dos seus atitudes, né? O salmista diz: eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Mas quando é que a palavra que escondi no meu coração, que eu guardei no meu coração, de fato, eu vou saber que eu não pequei? Ou Deus sabe que eu não estou pecando contra Ele, por causa das minhas atitudes, não é por causa do meu coração, é pelo que eu faço. Então, minhas atitudes, elas precisam ser condizentes com aquilo que está no meu coração, que o meu coração tem que ser blindado só para Ele. Eu só tenho que nutrir coisas boas, sentir aquilo que é bom, porque Jesus é o Deus que sonda mente e coração e retribui a cada um segundo os frutos das suas ações, atitudes. Então, meus amados, vamos agir em conformidade à palavra de Deus. E aquilo que você pedir dele, diz a palavra, recebereis. Amém, queridos? Desse jeito, nós vamos ter confiança de que quando nossos olhos se cerrarem, nós estaremos com Ele. É só deste jeito, é andando, praticando. E não é fácil, irmãos, porque para eu fazer o bem, fazer o que é certo, fazer o que agrada a Deus, eu vou ter que negar a mim mesmo. Eu vou ter que esmurrar o meu corpo, como disse o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Eu esmurro o meu corpo até reduzi-lo à escravidão, à obediência completa à palavra de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos dar graça e nos ajudar para que nós permaneçamos dia após dia, conhecendo o Senhor e praticando, amém, a sua vontade. Amém? Glória a Deus, e eu agradeço a minha riquíssima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Meu pastor. Graças a Deus. Ouvimos.